O Augusto, todo mundo, qualquer pessoa, aplicando as técnicas, esforçando, pode sair de uma maneira lúcida do corpo? Ou você acha que é preciso, não sei, de repente a pessoa ter reencarnado com o corpo físico de repente, ou corpo astral preparado de alguma maneira? Ou toda pessoa que quiser, ela pode trabalhar isso para, quem sabe, conseguir começar a sair do corpo de maneira lúcida? Não, isso é muito interessante a gente falar com a galera, porque o pessoal me pergunta também muito isso. Como funciona? Existe o fator anímico, né, que a gente vai aplicar técnicas, vai estudar, vai se envolver nisso, vai pegar bons livros, né, boas literaturas, bons vídeos aí, vai se conectar com essa energia, vai fazer a psicometria, né, desse livro e tal, vai se conectar com aquela energia, com aquela egrégora, vai fazer as técnicas. Toda e qualquer pessoa no planeta Terra, isso é um fator orgânico, todos nós temos algum grau de mediunidade, algum campo da mediunidade, mas a projeção astral ela é um fator anímico, ou seja, a gente consegue sair do corpo pela nossa própria vontade. A gente aplica a técnica, a gente põe a vontade em sair do corpo, em ter uma projeção lúcida, encontrar um parente que já desencarnou, visitar algum outro tipo de lugar aí no plano espiritual. Então, a projeção astral, ela serve e ela se encaixa para toda e qualquer pessoa que esteja, né, apta a passar pela experiência, pelo fator anímico, né, pela sua própria vontade. Ou seja, né, ela é uma ferramenta para o autoconhecimento. Através da projeção astral, a gente consegue, né, ter um autoconhecimento, buscar coisas, encontros, até mesmo ter processos retrocognitivos de lembranças de vidas passadas, outras conexões, sabe, melhorar algumas coisas, expandir algumas coisas no plano espiritual, porque pode visitar um templo, pode visitar alguns outros trabalhos. Então, pelo fator anímico, qualquer ser humano na Terra consegue sair do corpo. Leva um tempo, mas a pessoa com boa intenção, porque ela é uma ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou ela pode ser usada para o outro lado, né? Então, essa é uma ferramenta. A outra ferramenta, dentro do espiritismo, né, já que o professor aqui é do canal Espírita, dentro do espiritismo, que nem até o próprio Geraldinho a gente já conversou sobre isso, a gente tem um campo da mediunidade, que é um campo mediúnico do desdobramento, né? Ou seja, e pode ser que numa vida passada, ou até mesmo em outras vidas passadas, a gente veio trabalhando, desenvolvendo, estudando, já passou por outras experiências em outras encarnações. Então a gente vem para cá já com essa mediunidade, digamos assim, um pouco mais expandida, e a gente tem uma soltura energética um pouco mais facilitada. Ela serve de que forma? Por exemplo, vamos lá, rolou um acidente em algum lugar ali, e por eu já ter tido várias experiências no passado, eu vi com essa soltura, e eu mexo com essa parte mediúnica, os mentores podem vir, dar um passe energético, patrocinar essa saída, levar a gente até o lugar lá, e através de nós, né, a gente dá um passe energético na pessoa, ajudar a pessoa a ter uma soltura do corpo e ajudar ela a passar para o outro lugar. Então, não é só para eu estou dando um panorama, assim, dando uma explicação, mas todo mundo pode sair do corpo de forma anímica, por técnicas ou pela própria vontade da coisa. Tem o fator mediúnico, onde os mentores, amigos espirituais, que também no fator anímico aqui também pode acontecer patrocínios de auxílio para projeção astral também, normal, mas na parte mediúnica tem de uma certa forma assim um pouco mais facilitado, né? Não, por exemplo, tu vai ser levado para os lugares com lucidez, com tudo patrocinado, e se tu aplicar uma técnica em ti, tu vai sair de certa forma um pouquinho mais fácil do corpo. Então, tanto pelo caminho quem é mediúnico quanto pelo caminho anímico, todo mundo tem o direito divino de sair do corpo aí.
Então, e a gente pode até entender essa questão da projeção como mais um exemplo do amor de Deus, né? Para com a gente ter essa oportunidade de se desprender, mesmo que parcialmente, aqui do jugo da matéria, que é tão difícil, né? Tão pesado, e a gente voltar ali, mesmo que por alguns instantes, para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Eu ouvi, Augusto, alguém dizer, mas eu não vou lembrar quem, que os espíritos superiores, né, os espíritos de outros planetas superiores, que encarnam aqui na Terra para nos ajudar, um dos fatores que fazem com que eles aceitem é justamente a projeção astral. Porque Verdade. Eles têm essa oportunidade de se desprender, mesmo que, né, por alguns instantes, desse corpo tão grosseiro que é o nosso. Você falou uma coisa aí também muito interessante. Às vezes a gente esquece que nós somos espíritos imortais e passamos por várias reencarnações. E então muitas pessoas falam assim: eu queria ser um médium, eu queria desenvolver esse dom. Eu não vejo como dom a mediunidade, mas a pessoa fala assim, mas muito provavelmente o médium de hoje, esse médium que tem a mediunidade ostensiva, né, que tem o pleno contato com o plano espiritual, muito provavelmente isso é trabalhado ele já vem trabalhando isso em outras reencarnações, né, Augusto? Reencarnações para trás, e ele foi adquirindo conhecimento, a bagagem, a experiência, a vivência, que hoje faz com que ele seja um médium realmente ostensivo. Ou seja, não sei se eu vou falar uma bobagem muito grande aqui, se eu falar, você me corrige. A pessoa que quer começar, então, a projeção, então, de repente, se ela começar os estudos dela aqui nessa reencarnação, né, as técnicas, os estudos, pode ser que na próxima já seja bem mais fácil para ela, e na outra mais fácil ainda, e na outra mais fácil ainda, ela continuando esse estudo, até que ela vai chegar um momento, né, dessa trajetória evolutiva dela, vai chegar alguma reencarnação dela, que vai ser algo natural, né? Mais ou menos como era para o Chico Xavier, por exemplo, que se desdobrava no momento que queria, né? Enfim, é algo trabalhado, né? Na segunda vez que eu participei lá do Bosque Sagrado com a Priscila, eu até comentei isso lá, porque naquele dia ou um dia anterior, eu tinha assistido uma live do Haroldo, né? O Haroldo, maravilhoso, maravilhoso. E o Haroldo, ele disse assim nessa live: a gente costuma fazer um planejamento, por exemplo, de um ano. O que eu vou fazer nesse um ano? Planejamento, às vezes, de 10 anos, né? De 20 anos. Mas ele fala assim: por que nós não investimos em um planejamento de 400 anos, por exemplo? Aí a pessoa pode pensar: mas como assim 400 anos? Sim, nós somos espíritos, né, imortais. Então a gente pode sim fazer um planejamento de 400 anos, por que não? Mesmo a gente aqui sob a influência da matéria, que limita a nossa percepção de todas as maneiras, a gente pode, né? A pessoa pode pegar e pensar: não, eu quero ser um projetor, né, para ajudar as pessoas. E aí a pessoa ter consciência que provavelmente nessa atual reencarnação não vai ser algo tão fácil, né? Ela vai ter que estudar muito, vai ter que praticar muito, e aí de repente na próxima reencarnação dela, ela ainda vai ter que continuar estudando, praticando, mas já vai ser mais fácil, né? E na outra mais fácil. Então eu acho que a gente pode fazer esse planejamento mais longo, vamos dizer assim, porque nós somos espíritos imortais. Esse aqui é apenas mais um capítulo dessa história evolutiva, né? Lembrei do nosso amigo Áureo Gonçalves, apenas um capítulo dessa estrada sem fim, né? Nós temos ainda incontáveis reencarnações. Então pode ser que a pessoa que queira realmente ser um projetor, sim, para o bem, né? Não uma questão de mera curiosidade, mas para ajudar
de repente ajudar os irmãos desencarnados que estão precisando de um auxílio. Então, de repente, a pessoa pode fazer esse planejamento, né? Claro que pode ser que na próxima reencarnação ela tenha alguma necessidade de evolução, que pode ser que a projeção não esteja inserida, vai saber, mas eu achei muito, muito interessante isso que você falou, né? A gente já vem se preparando de outras reencarnações para que a gente, essa nossa atual situação hoje, essa reencarnação já é um produto de todas as outras reencarnações que a gente teve, né? E um produto inacabado, porque nós teremos ainda várias outras. Não é isso, meu amigo? Perfeitão. Realmente bem assim mesmo. A gente tem esse costume aqui na vida física de não planejar muita coisa a longo prazo. Só que a gente tem que lembrar, né, pessoal, que a encarnação ela é extremamente importante, porque a gente está num planeta escola, a gente veio para aprender, para passar de ano, para que outros anos venham aí, mas a eternidade, a gente tem que pensar em questões de eons de ano. A eternidade ela é muito tempo, só que depende a dimensão que a gente está, o tempo passa de uma forma ou passa de outra e tudo mais. Então, nessa questão agora da transição planetária, pessoal, é previsto que ali daqui a 20 anos, pelas informações que eu recebi, assim, dentro da ordem de Melquisedeque, né, dentro das ordens que eu faço parte aí, que foi antecipada a data de 2057, se eu não me engano, para 20 anos agora para frente, para nós já estarmos já vibrando na quinta dimensão. E, por exemplo, a gente passou dessa vida, a gente brilhou, como a gente diz, né? A gente trabalhou as questões espirituais, trabalhou as questões pessoais nossas, a gente veio para dentro de nós buscar a nossa essência para se descobrir, para se aperfeiçoar. A gente praticou a meditação, a gente se conectou com o plano espiritual para lembrar no período intermissivo da gente, o que a gente se propôs com o conselho reencarnatório de voltar para cá para fazer algo específico e tudo mais. Então a gente tem que se planejar, porque a próxima encarnação nossa, já na 5D, pode ser que seja daqui a 300 anos, 350 anos ou mais. Então olha o período de tempo que tem aí, temos aí quase 400 anos talvez ou mais, para voltar para a Terra. Então, por que não já começar agora a praticar a projeção, ou a desenvolver a sensibilidade, a desenvolver, né, a conexão com o plano espiritual, para que a gente possa andar em equilíbrio, né, o físico, o mental e o espiritual, porque a espiritualidade ela não veio para trazer problema para a gente, ela veio para trazer paz, equilíbrio, lucidez, e para que a gente consiga ter conexão, porque muitas das nossas fitas do nosso DNA foram apagadas aí num outro passado aí por seres que controlavam muitas coisas na Terra. Então a gente perdeu um pouco daquela questão de, quando reencarnar, lembrar tudo que a gente fez. Então eles atrapalharam um pouquinho o processo da nossa evolução aqui na Terra, né? Então vocês já devem ter assistido outras lives lá, que foi falado isso massivamente lá, que trevosos que controlavam uma grande malha na Terra já foram recolhidos, né? Foram presos e recolhidos. Então estão sendo esvaziados umbrais, tá havendo toda uma limpeza, está sendo aperfeiçoado. Muitos de vocês às vezes dormem, acordam assim, pô, não sonhei com nada, parece que não aconteceu nada, mas às vezes vocês estão sendo levados para alguma nave ou para algum outro plano superior para receber um upgrade lá, para melhora no DNA, uma melhora no corpo físico, para que a gente volte para cá, o corpo físico regenere, assemelhe isso, e a gente tenha a conexão, a gente comece a ter mais conexão com o plano espiritual para começar aos pouquinhos, né, a abrir os véus do esquecimento que é tão dito, né, e a gente possa ter acesso aos nossos registros aí do período intermissível e até de outras vidas, para a gente ver como a gente caminhou até aqui de forma errada e de forma certa, aprender com esses erros de forma muito bacana, assim, ver o que a gente acertou, o que a gente errou, pegar o que tem de bom e trazer para cá e ver qual é a minha missão de vida. Eu vim para trabalhar com a cura, eu vim para trabalhar com isso, eu vim para fazer isso, eu vim para fazer aquilo. Nem todo mundo na Terra, pessoal, veio para trabalhar em missão espiritual, né? Nem todo mundo veio para trabalhar com a espiritualidade,
muitas pessoas vieram para trazer tecnologia, para trazer melhora, para construir coisas. Então, tudo que está acontecendo pode ficar tranquilo, que está dentro da normalidade. A projeção astral ela é uma ferramenta de autoconhecimento que todo mundo tem acesso para explorar ela, né, para se melhorar como pessoa, né, para fazer a sua reforma íntima, para trabalhar tantas outras coisas, né, criança interior, trabalhar processos de vidas passadas, processos de amparo, ajuda, auxílio e tudo mais. E outras pessoas, né, podem tentar desenvolver isso por outro caminho, né, usar o caminho da mediunidade para não só a projeção astral, né, mas daqui a pouco pela clarividência ou tudo mais, ter uma visão remota, né, ter uma vidência, né, a viajora, que a gente chama, né, ou até mesmo um desdobramento em corpo mental, que é uma esfera de luz colorida, que é de uma dimensão bem mais sutil para poder acessar outros conhecimentos. Então, há muitos caminhos, só que essas ferramentas são que a gente sempre diz para todo mundo, né? Desenvolvi a mediunidade, virei um médium, tá aí agora. O que eu faço com a mediunidade? Desenvolvi a projeção astral, saí do corpo, tá aí agora. O que eu faço com isso? A gente sempre tem que se perguntar, por exemplo, tá, eu vou desenvolver isso para quê? Para que eu quero desenvolver isso? É só para explorar a meu bel prazer, visitar. Para vocês terem uma ideia, quem se projeta consciente aí, a maioria não consegue nem acessar uma colônia espiritual. Porque eu já fui em várias colônias que não foi permitido nem a entrada, porque há guardiões, há espíritos que controlam a entrada e saída, até justamente para não causar, daqui a pouco tu encontrar um parente lá que tá ainda num processo lá de confusão mental, ou daqui a pouco tu encontrar alguém e tu ficar mexido, abalado, trazer algum trauma, algum bloqueio para cá. Então, tudo fora do corpo tem um controle, tem uma dosagem, tem um equilíbrio. Então, para te acessar uma colônia espiritual, às vezes um mentor tem que te levar até lá ou ir contigo. Qual é o motivo que tu vai entrar dentro de uma colônia? Sabe o que tu veio fazer lá dentro? Então, tudo tem os porquê, né? A gente não sai do corpo só simplesmente por sair do corpo. Porque sair por sair, né, professor? A gente faz as técnicas aí, em pouco tempo a gente sai, mas e depois que saiu? 90% das projeções que a gente faz consciente é para amparo, para auxílio, para socorro, tragédia, problema. São poucas as projeções que a gente pode voar por aí, e às vezes a gente é atacado ainda. Então, a gente tem que trabalhar mais ainda a questão energética, se utilizar mais ainda para que a gente consiga tentar ir para uma dimensão mais acima para fugir dessa faixa dos ataques. Então, a gente tem que sempre pesar muito, ó, o que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com aquilo, com aquele outro. Não é para sair, para explorar, né? Aquele pessoal gosta de fazer, vou sair do corpo, eu vou lá na casa da vizinha, lá ver o que está rolando lá dentro. Sabe, eu vou sair do corpo para entrar lá dentro do tal lugar. Eu queria para tal país, eu vou sair do corpo para ir lá para tal país e tal, e tudo mais. Então, a gente pode, só que tudo tem uma responsabilidade. Toda ação tem uma reação. O que o pessoal fala muito do karma, né? Mas o karma vem do sânscrito antigo, lá o karma é ação. Então, toda ação que tu promove, né, tem um retorno. Então, a gente tem que sempre cuidar bem o que a gente vai fazer, sempre pro lado do bem, para que retorne coisas boas. Porque senão, daqui a pouco eles podem te bloquear alguma coisa na projeção aí, porque tu agiu de má fé e daqui a pouco tu fica um tempo de molho, como eles chamam, né?